Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Direto ao ponto aqui, queria falar sobre que de muitas coisas ele falou por parábolas, né? E no texto, em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 23, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Nessa parábola, irmãos, do semeador, tem alguns pontos, o senhor pode abrir, a senhora, a irmã, a sua Bíblia aí, que Jesus, ele deixa bem claro que quem tem ouvidos ouve, né? E mais para baixo, os discípulos questionaram o Senhor: por que fala por parábolas? E Jesus: porque a vós, a outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois aos que têm lhes será dado e terá em abundância, mas os que não têm, até o que têm lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis; vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendeis, pois. Amém. Os irmãos podem ler essa parábola, ela é tremenda, né, irmãos? Então, nós vemos assim que muitas coisas Jesus não se fazia tão esclarecidos, né, irmãos, para os de fora. Mas ele disse: graças te dou, ele agradece a Deus em outro texto, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste aos humildes, aos pobres, né? Aos humildes de coração, aos humildes de espírito, né? E a Bíblia sempre trata os seus filhos como o bichinho de Jacó, um bichinho, né, irmãos? Um povinho, né? Um grupinho. Então, graças a Deus por isso. Então, muitas escrituras, o próprio Senhor não se fazia bem esclarecido e muitas vezes também não respondia todas as coisas para os de fora. Agora, para quem que ele respondia? Para aqueles que reconheciam, que eram cegos, indignos, que eram doentes, que tinham humildade para ouvir, para receber e queriam realmente ser curados, ser libertos de todo o erro doutrinário, de todas as coisas ruins que existiam ali na terra, que existe hoje aqui também, porque aqui está o Senhor Jesus Cristo, através da sua aparúzia de Cristo, a presença de Cristo aqui. E a presença de Deus não é reconhecida para essas pessoas, para o incrédulo, para aquele que ouve de mau grado, apesar que eles ouvem também. Para o religioso, para o arrazoador, questionador, perseguidor, para ele está fechado o evangelho. Deus está escondido em simplicidade, porém se revelando na mesma simplicidade para os seus filhos nesse tempo do fim. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi questionado com que autoridade faz estas coisas, Jesus disse: pois bem, eu respondo, porém, respondem primeiro uma pergunta que eu vou fazer. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles pensaram o seguinte: se respondermos do céu, ele vai perguntar por que não cremos. Se dissermos dos homens, o povo vai se voltar contra nós porque o povo crê que João Batista era um profeta enviado por Deus. Eles disseram: não sabemos. E Jesus disse: então nem tampouco eu responderei com que autoridade faço essas coisas. E ficou fechado para eles aquilo ali, irmãos. Ficou oculto. Então muitas vezes na mensagem nós não também... nós, os filhos de Deus, vamos ter a revelação, vamos conseguir alcançar, muitas vezes não estão entendendo no momento, mas à medida da aproximação, da intimidade com a parousia de Cristo, nós então vamos captando e vamos colocando as coisas em ordem e vamos tendo esta revelação e vamos sendo curados e as bênçãos de Deus e da sua palavra vão se cumprindo sobre nós. Porém, para
o religioso, porém para aqueles que se dizem que são, porque a Bíblia diz que ele escolheu os que não são para aniquilar os que são. Para eles não conseguem entender nem mesmo a mensagem. Estão com a mensagem na mão e não conseguem compreender a mensagem. Eles estão ainda envolvidos em doutrinas. Eles dizem, Jesus é Deus, mas o Mumbrana vem e diz, Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, porque a Bíblia diz que ele era o Filho de Deus. Então eles dizem, meu Deus, eles não conseguem ver isto. Em outro texto eles dizem assim, não, mas está escrito aqui, o Mumbrana também disse que Jesus era Deus, mas também em outro parágrafo o Mumbrana diz que Jesus não era Deus e sim o Filho de Deus, e diz mais, que Deus era um ser celestial e o seu filho que saiu dele era outro ser celestial. Então, o que é uma confusão para eles, o que é uma pedra de escândalo ou de tropeço, para os filhos, para o eleito ou para aqueles que são sinceros, irmãos, são sinceros, honestos com a mensagem, com as escrituras, para este então é Deus, é a luz, é a revelação, é a verdade pura da palavra. Essa é a mensagem verdadeira. O Mumbrana teve uma visão onde ele viu de um lado os trinitários e do outro os unicistas, e o anjo falou, é pelo meio do caminho. O Mumbrana diz, eu não sou unicista. Muitos, ele diz em outro texto, muitos de vós aqui vão pensar que eu sou unicista. Olha só, muitos de vós aqui. Quem é este? É esse povo todo aí, a maioria que anda com a mensagem na mão. Não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é no mundo todo, com a mão, com a mensagem. Porque o unicismo é um espírito. Então, muitos iam pensar isso mesmo. Mas para se cumprir a palavra, para se cumprir a palavra que está escrita em Isaías, que o próprio Senhor Jesus disse, que vendo não veem, ouvindo não ouvem, né? Vendo e de modo nenhum percebereis, porque o coração desse povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Então, irmãos, a própria mensagem que é vida para uns é morte para outros. Mas graças a Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós temos visto, temos crido de todo o nosso coração. E esse final de semana tivemos aqui o irmão Diógenes, né? Que trouxe para nós o conselho do Senhor, irmãos. E foi maravilhoso, porque ali com Pedro, quando Paulo converteu, o Espírito Santo revelou lá no deserto para ele a mensagem, a doutrina, e quando ele encontrou com Pedro, Tiago e João, batia certinho o mesmo entendimento, a mesma doutrina, e a gente só diz amém, irmão, só amém, está escrito, amém, está escrito, não tem questionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi maravilhoso o encontro que tivemos aqui em Manaus, pôde provar um pouquinho da Amazônia, que sentiu um pouco do clima, um pouco da culinária, né, amazônica aqui, e do campo aqui que tem para levar essa mensagem aos ribeirinhos, aos amazonenses, né, irmãos? Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude aqui em todas as áreas para que exista o evangelismo da noiva do tempo do fim. Nós cremos nisso. Vamos continuar orando, dobrando nossos joelhos, porque nesse final de semana ele esteve aqui, a parúzia de Cristo, a coluna de fogo foi vista no nosso meio. Isso é uma vindicação, porque ela está aí, irmão, acompanhando os seus filhos, os evangelistas, os missionários, por toda essa nação aí. Obrigado, irmão Jorge, por estar aqui conosco nesse final de semana. Deus abençoe o seu grupo aí, que é os nossos irmãos também, em Cristo Jesus. Sua família, guarde, proteja, supra toda a necessidade, né, de todos os seus filhos. Então, irmãos, então nós não temos necessidade de se tornar tão esclarecidos assim, porque é o Espírito Santo somente que pode revelar. Amém? Muitas vezes vamos parecer confusos. E para quem prega, evangeliza, a gente fica preocupado, porque a gente quer se fazer esclarecido.
A gente quer que as pessoas entendam, mas muitas vezes não vai ser assim. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: para que se cumpra a palavra do profeta Isaías, amém? É somente para os filhos. Malaquias, capítulo 4, é para os filhos, irmãos, é para os filhos. A mensagem é para os filhos. De volta à fé original, a fé apostólica. Deus abençoe o irmão Vinícius aqui de Manaus, Brasil. Obrigado, irmãos, pela esta oportunidade. Fiquem com Deus. Até uma próxima.